viva, que ela penetre nos nossos corações de maneira profunda, que haja, Senhor, restauração das nossas alianças, que haja, Senhor, restauração da nossa aliança com o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus seja uma noite que venha marcar as nossas vidas, que essa mensagem fique encravada em nossos corações. Senhor, eu me diminuo, o Senhor sabe, Pai, não tenho condições, mas é o Senhor quem me dá. Então, em nome de Jesus, me capacita e não deixa, Pai, nada de mim sair desse altar, mas que seja o Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem é restaurando a aliança. E eu quero te fazer algumas perguntas, te fazer pensar. Como é ruim quando a gente quebra alguma coisa, né? Sei lá, algo que é precioso para a gente, que tem valor. Um vidro do carro, uma porta do box que trinca e quebra, uma janela. Esses dias eu moro em apartamento, o vidro corria muito rápido, sabe? Aí eu fechei o vidro assim, plim, do jeito que bateu, trincou o vidro. Eu falei, putz, tem que trocar o vidro. Então, tem coisas que quebram, que geram recursos, que a gente tem que fazer esse reembolso dentro de casa, no carro, em qualquer outro lugar. Meus filhos quebraram um tempo atrás a porta de vidro lá do condomínio, o pastor teve que pagar a porta de vidro. Então, tem coisas que quebram nas nossas vidas, que exigem recursos, que exigem o nosso valor. Tem coisas que quebram, que a gente tem apreço, que a gente tem carinho, coisas que a gente gosta. Um vidro de perfume que você gosta muito, que escapa e quebra. Um vaso, uma decoração sua, um enfeite seu que você tem muito carinho e de repente ele quebra, escapa de sua mão ali, ele acaba quebrando. Quantas coisas que quebram, né? E muitas vezes a gente tem ali que dá uma certa atenção, porque ou a gente precisa comprar outro, ou é uma coisa que a gente queria, a gente precisa tratar o nosso coração, porque às vezes Deus está tratando, né? Quanta coisa quebra nas nossas vidas, muitas vezes, alianças das nossas vidas com pessoas, quebram confiança. Quantas pessoas passam pelas nossas vidas muitas vezes e a gente perde a confiança porque aconteceu algo, porque houve uma traição de amizade, uma traição de namorados, uma traição familiar, de irmãos, de pais e filhos, enfim, tantas coisas. Quantas vezes nós quebramos essa confiança, a confiança de alguém por conta de algo que aconteceu. É como se um cristal tivesse quebrado quando uma amizade é desfeita por conta de uma quebra de confiança. Outras quebras também, quebra de contrato. Estou falando de trabalho, sobre trabalho, vida profissional. Muitas vezes você tinha um contrato com alguém, você era prestador e acabou esse contrato, quebrou esse contrato, findou-se. Ou você é vendedor, estava fechando um negócio, o contrato estava pronto, você estava certo daquela venda, de repente acabou, não deu certo, acabou, quebrou o contrato, não seguiu em frente a venda. Uma empresa, né, que acaba quebrando, acaba tendo que fechar porque não deu certo, porque tentou de várias formas e realmente chegou um certo tempo que você viu que já não dava mais, quebrou, precisou fechar, precisou recomeçar. Um casamento que muitas vezes quebra a aliança quebrou, acabou, cessou, né? Eu fiquei pensando muito sobre o casamento, né, para não focar muito na aliança do casamento. Mas a aliança que nós fazemos com o Senhor no altar, o nosso casamento, ele é muito mais do que um contrato, né? Do que um documento que você assina com alguém, né? O casamento, ele é uma aliança com o Senhor, antes de ser uma aliança com alguém. E quantas vezes isso quebra, né? Quebra relacionamentos entre pais e filhos, muitas vezes, né? Entre irmãos. Quem aqui não conhece irmãos que não se falam há muito tempo? Né? Pai que não conversa com o filho há muito tempo, há muitos anos, né? Isso acontece, essas quebras, quebra familiar, profissional que nós falamos. E quantas vezes nós não quebramos por dentro? Parece que o nosso coração está dilacerado, quebrou. Parecia que ele era de vidro. Você descobre que o seu coração é de vidro quando você vê que você está moído por dentro. Você fala assim, nossa, eu estou quebrada. Você está bem? Nossa, eu estou quebrada. Não é nem fisicamente, é aqui dentro. Está tudo quebrado, quebrou. É como se os problemas viessem e tivessem destruído a gente por dentro. E de repente você fala assim, não sei nem te explicar o que eu estou sentindo, pastora. Quantas vezes eu já não ouvi isso? Deu tudo errado.
deu tudo errado, eu não estou bem, eu não tenho mais vontade de vir para a igreja, os meus problemas, não sei nem por onde eu começo. De repente eles se tornaram tão grandes que eu já nem sei mais se compensa vir para a igreja, como se, né, a solução dos problemas fosse a gente estar na igreja. Se fosse, eu não teria problema, porque eu passo a maior parte da minha vida, há 13 anos, na igreja. Quantas vezes eu e você nos deparamos com a nossa alma dilacerada? Quantas vezes eu e você já nos deparamos com isso? Com todas essas quebras que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes eu e você não estamos mais tão bem. Nós nos sentimos quebrados, como se Deus não estivesse vendo o que a gente está vivendo, ou como se Deus não tivesse poder para restaurar as nossas vidas. A gente se quebra e deixa essa estação levar tudo aquilo que a gente tem de mais precioso, porque nós não estamos bem. Em Salmos 25:14, eu acho que eu não coloquei lá, mas é o primeiro versículo, além dos outros tantos outros, porque hoje eu tô que tô. Eu queria para alguém da diaconia trazer uma água sem gelo para mim, por favor. Porque o primeiro grito que eu dei aqui já secou a gargantinha. Salmos 25:14 diz assim: o Senhor é só esse, tá? O Senhor é amigo dos que o temem. Opa! Então, se eu temer ao Senhor, Ele vai ser meu amigo. No original, sabe o que quer dizer? Em outras versões diz, aquele que confia os seus segredos ao Senhor. No original quer dizer intimidade, confiança. Então quer dizer, se eu confio no Senhor, se eu vou, Ele é meu amigo e eu o temo, isso é, se eu confio no Senhor, Ele nos ensina, Ele me ensina a sua aliança. Isto é, se eu confio no Senhor, Ele diz, em outra versão diz que Ele nos leva a conhecer o seu conserto. Isso é, Ele nos leva para a sua aliança. Então quer dizer que tem um porém, pastora, para eu conhecer a aliança de Deus, tem um porém, você precisa ser íntimo, você precisa confiar, diz no original. Então eu e você, para que a gente possa ter uma vida onde o Senhor restaura a nossa aliança diariamente, restaurando as nossas emoções, restaurando o nosso coração, restaurando a nossa fé, eu e você precisamos primeiro tratar a nossa vida com Deus, tratar a nossa vida com Deus, além de uma vida diária, só de uma oração, obrigado pelo almoço, olha, eu vou ler hoje eu não vou ler, hoje eu vou abrir aqui o Instagram, que eu sigo vários homens de Deus, mulheres de Deus, vou ver uma mensagem aqui rapidinho, de 30 segundos, e hoje é isso que eu tenho. Não, você ser amigo, você ser íntimo de Deus, faz com que Ele te leve a conhecer a aliança dEle. Então nós vemos que a aliança de Deus não é somente você temos aliança com Deus porque nós fizemos uma oração. Olha, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Obviamente essa é uma aliança que você está fazendo, mas essa aliança tem um compromisso. E esse compromisso é de conhecer, de ser íntimo e de confiar. Lembra que eu falei que nós estávamos passando muitas vezes por fases onde o nosso coração quebra, está todo quebradinho? A confiança em Deus faz com que Ele restaure os nossos corações. Obrigada, Alexandre de Moraes. Você sabe que nós temos um Alexandre de Moraes aqui, né? Mas ele é bonzinho, tá? Fiquem calmos. Ele não é bravo. Agora sim. Obrigada, Xande. Há processos que passamos que por muitas vezes nós não conseguimos enxergar que também estar com o coração quebradinho faz parte dos processos de Deus. Faz parte da aliança que eu e você fizemos com Deus. Pastora, então os dias mal também faz parte da aliança? Faz. Faz. Porque se tem uma coisa que o crente faz quando está mal, é orar. Se tem uma coisa que o quebradinho faz quando está tudo ruim, que precisa de uma solução, precisa de um milagre, ele ora. Ele esquece de orar quando está no shopping com os amigos. Ele esquece de orar quando está na pizzaria, que não dá tempo, a comida está quentinha, chegou rápido. Quando eu vi, comi, pastor, não deu nem tempo. Lá em casa, quando um começa a comer, o pastor para e fala assim, agora a gente pode orar? E as crianças tudo lambuzadas já. Pode orar. O Pico continua comendo, né? O pastor fala assim,
Você pode parar de comer só para eu fazer a oração? Rapidinho? Aí ele para. Porque é tão importante comer a comida quentinha na hora que ela chega que esquece. Mas quando nós estamos num desafio, muitas vezes em casa, algo que realmente precisamos orar, eles são os primeiros. Eu vou orar. O Gabriel, esses dias no carro, a gente estava conversando sobre, nem lembro o que ele, eu vou orar. Aí o Rodolfo falou, pode orar. Aí ele começou a orar do jeitinho dele, Jesus, que eu não faça mais isso, que eu consiga fazer, quando for para obedecer, que eu consiga obedecer, me ajuda, Jesus, me ajuda. Ele já esquece, já lembra de alguma coisa que ele quer, depois ele volta para ajuda, Jesus. Então, quando a gente está quebradinho, a primeira coisa que o crente faz, ele vai orar. Se ele não conseguir orar, ele chora. Mas ele chora de molhar a Bíblia, de molhar o celular. Ah, não, o celular a gente não molha, né? Porque, nossa, é perigoso, pastora, molhar o celular, vai dar ruim. A gente chora, ora, chora e pronto. O Senhor vem, restaura, a gente já se sente melhor. Por quê? Porque a aliança com o Senhor é assim. Até nos nossos momentos difíceis, o Senhor vem e restaura as nossas vidas. O fato é que ao invés de muitas vezes nós buscarmos essa intimidade, porque a palavra de Deus diz ali, que a nossa intimidade, o Senhor é amigo daqueles que o temem, isso é, o Senhor é íntimo daqueles que o temem, e Ele nos ensina a sua aliança, Ele traz o seu conserto. Então, se eu e você entendermos que no momento da nossa dificuldade, que no momento onde vier o dia mal, é o momento que a gente mais vai estar íntimo de Deus, vai estar mais próximo, a gente tinha outra visão dos problemas. Mas acontece que a gente não consegue ter essa visão dos problemas muitas vezes. A gente se rende muitas vezes à dificuldade. Se rende, como se Deus não pudesse fazer mais nada por nós. E a gente se esquece da cova dos leões. A gente se esquece do mar se abrindo e engolindo os inimigos, Faraó e todos os seus inimigos do povo de Israel. A gente se esquece desse Deus. A gente olha para Deus na nossa aliança, muitas vezes sem muita intimidade, sem muita confiança em Deus. Nós fizemos uma aliança, mas essa aliança ainda não é tão solidificada. E a gente ainda esquece muitas vezes que Deus, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que Ele é Deus de uma aliança consolidada, uma aliança forte, uma aliança que não tem medo do dia mau. E a intimidade e a confiança muitas vezes não cresce nos momentos que nós temos mais oportunidade. E falar sobre aliança, a aliança, biblicamente falando, a aliança ela é a base, porque nós vemos Deus fazendo aliança com homens, depois Ele traz Jesus, que é a nova aliança, e nós vamos passar um pouco sobre isso. A aliança de Deus com o homem, a aliança é um relacionamento mútuo. O que é aliança, pastor? O dicionário nos diz que é um relacionamento mútuo, de juramento e obrigações, que se implica num compromisso mútuo. Isso é, quando eu tenho uma aliança com alguém, eu tenho uma aliança no meu dedo com meu marido. Então eu fiz um juramento que foi mútuo entre eu e ele, de sermos fiéis, de sermos leais, de amar, de cuidar quando estiver na doença, ser feliz com ele no momento de alegria. Então eu fiz um compromisso com ele. Então quando meu marido fica doente, eu cuido dele. Quando ele está feliz, eu me alegro com as alegrias, com as vitórias dele. Quando ele está triste, eu tento ser uma ajuda ali para que ele não fique tão triste, que eu possa consolá-lo no momento difícil. Então uma aliança, ela tem compromissos, ela tem obrigações. E eu e você fizemos uma aliança com o Senhor. Nós temos um compromisso com Ele, nós temos as nossas obrigações. Quando eu falei do dízimo, de ser fiel, é porque nós temos uma obrigação, nós decidimos ter uma aliança com Ele. Ele não nos trouxe empurrados por aqui, ninguém te trouxe amarrado depois na cadeira e falou assim, aceita Jesus, ergue sua mão agora. Agora Ele vai perguntar se alguém quer, você levanta a mão e fala assim, eu quero. Não, nós somos livres para fazer as nossas escolhas e escolhemos fazer nossa aliança. Então a aliança é um relacionamento mútuo, isto é, precisa de uma aliança. Para uma aliança existir, precisa de duas pessoas se relacionando. A aliança é o tema central bíblico. Então, quando Deus começa a fazer alianças com o homem até chegar em Jesus, existem bases para que a gente possa construir isso biblicamente.
E Deus, Ele faz 7 alianças. Eu vou te mostrar essas 7 alianças aqui, para que você comece a refrescar a sua memória, porque você conhece todas essas histórias. A gente conhece há muito tempo, essas histórias são histórias conhecidas, que os nossos filhos conhecem lá no Ministério Infantil. A primeira foi no Éden, quando Ele faz Adão e Eva. Ele faz Adão, dá um belo de um jardim, dá tudo para Adão, e diz assim lá em Gênesis 9:12, então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Deus faz uma aliança com Adão e com Eva ali, depois que Ele traz Eva, e de repente essa aliança é quebrada. Não era para comer o fruto, e eles foram e comeram. Adão estava ali ocupado, fazendo outra coisa. Eva se encontra com a serpente, come o fruto e leva para Adão, e Adão come. Quer dizer, uma quebra de uma aliança. Existiu uma aliança de Deus com o homem. Depois Noé, todo mundo conhece a história de Noé, do dilúvio, amém? Deus pega, fala com Noé no meio de um tempo onde não haveria chuva. Noé ouve a voz do Senhor, constrói a arca. Imagina que loucura, é a mesma coisa alguém parar no vizinho, parar na porta da sua casa e começar a construir algo muito esquisito, muito diferente do que está todo mundo usando, carro, moto, bicicleta, skate. E de repente ele começa a construir um meio de transporte que você fala assim, onde você vai com isso? Deus mandou. E aí Deus manda ele colocar os animais, manda colocar a sua família dentro da arca, e de repente vem o dilúvio. Se cumpre a palavra. E quando acaba o dilúvio, Deus coloca um sinal no céu, que está em Gênesis 9:12. Esse aí mesmo. Nossa, como vocês estão rápidos. Meu Deus. Então, é que eu mandei antes, né? Olha aqui uma mulher, né, bem programada. Mandei para a comunicação para a gente não ficar se perdendo, né? Ela está mais rápida do que eu. Essa é a aliança de Noé. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês, com todos os seres vivos, para todas as gerações futuras. Pode ir. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com a terra. Até aí. Que arco-íris é esse, pastora? Quando eles saem da arca, o que tinha lá? Um arco-íris. Já reparou que depois que chove vem um arco-íris, a gente fala, ai, que lindo. É o sinal de Deus com o homem, que lindo. A gente lembra na hora da história de Noé. Por quê? Porque Deus coloca esse sinal no céu e fala, esse é o sinal da minha aliança com vocês. Então Deus faz uma aliança com Noé. Depois vem Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. Abraão era quem? Um homem que não poderia ter filhos. Sua esposa era estéril. E aí, de repente, Deus dá uma promessa para ele que seria pai de multidões. Tem até o Jonathan que tem esse... O pessoal chama o Jonathan de pai de multidões. Ele só tem 3 filhos. Imagina se fosse 4, 5. Eu não sei como seria o nome dele. A gente mudaria o nome dele, mas ele é conhecido como pai de multidões. Ele só tem 3 filhos. Olha como a igreja gosta de zoar as pessoas, né? O crente gosta de uma resenha. E aí ele não poderia ter filhos. Imagina você, sua esposa estéril, fala assim, você vai ser pai de multidões. Fala, meu Deus, eu não consigo ter um filho. Deus está falando que eu vou ser pai de multidões. E é assim que Deus disse. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão, que no caso ainda era Abrão. Naquele dia disse, dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. Isto é, estou te dando uma aliança, mas você ainda nem viveu a sua promessa. Mas eu tenho uma aliança com você, Abrão. Depois ele muda o nome, depois vem Isaac e por aí vai. Outra aliança que Deus faz. Vamos lá. Moisés. História muito conhecida. Moisés libertou o povo do Egito. Diz assim: agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. É isso mesmo. Então Deus faz uma aliança com Moisés. Veja bem, Moisés sai com o povo do Egito. O povo começa a ter ali uma certa resistência, certa dificuldade. Eles são libertos, são cuidados por Deus no deserto. Mas quando eles chegam lá no deserto, Moisés demora para voltar. Está lá no Sinai. Ele pega, o povo faz um bezerro de ouro. Então Deus mais uma vez
vê ali uma aliança com homens, e essa aliança sempre sendo quebrada, muitas vezes pela pessoa diretamente que Deus faz, mas pelos seus descendentes, que é onde nós vamos chegar aqui. Quinta aliança com o povo de Israel, está lá em Deuteronômio 29:1. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas, enquanto estava na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Lá no Monte Sinai foi onde Moisés recebeu as tábuas da lei, amém? Onde as leis foram dadas. Então o povo tinha ali uma lei para ser seguida, eles tinham a palavra para ser seguida, tinha a lei para ser seguida, mas o povo caiu em desobediência, o povo caiu na idolatria. Então, mais uma vez, Deus faz uma aliança com quem agora? Com Davi, que diz assim a palavra de Deus: contudo, não retirarei dele meu favor, como retirei de Saul, quando removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus faz uma aliança com Davi, só que os descendentes de Davi vão caindo em pecado e quebram essa aliança. E aí nós entramos no Novo Testamento. Todos aqui sabemos o que é uma ceia. Quando a gente ceia aqui na casa do Senhor, nós temos um momento de mesa, onde a gente troca os cálices, onde nós partilhamos ali do pão e do suco de uva, representando o vinho, amém? Jesus é a nossa nova aliança. E essa aliança é eterna. Essa é a única aliança que não foi quebrada, uma aliança eterna, porque Deus fez Jesus, seu Filho, ir para aquela cruz. E essa aliança, ela não pode mais ser tirada de nós. Essa aliança é para sempre. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala: essa aliança é para sempre. Só que, como eu disse, está lá em Marcos, vamos ler Jesus aqui falando. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois o entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Isto é, esse sangue é o sangue da nova aliança. Esse sangue é verdadeiro, é eterno, e ele não pode ser mudado, porque é um sacrifício por muitos. Ele foi feito por muitos, eu e você e tantos outros que reconhecem essa aliança, que vê essa aliança como eterna, que vê essa aliança como seu propósito de vida. Então Jesus é a nossa aliança. Pastora, então quer dizer que a aliança é um compromisso, um acordo? Eu tenho um compromisso, um acordo com Jesus? Sim. Se você não foi fiel nos seus relacionamentos, se você não foi fiel com seus amigos, você tem um compromisso de ser fiel a Jesus. Porque eu e você fizemos uma aliança com Ele, nós temos um compromisso, e esse compromisso requer sacrifícios, esse compromisso requer lealdade, esse compromisso requer amizade. Então eu e você precisamos fazer com que a nossa aliança seja uma aliança verdadeira, uma aliança com sinais. A minha aliança com o Senhor tem sinais. Eu tenho sinais de uma vida com Deus, eu tenho sinais de uma vida com Jesus, eu tenho sinais da minha aliança que eu fiz com Ele. Não é uma vida sem sinais. Eu não vou lá para a igreja para dar um oi para a galera. Eu não vou lá na igreja porque eu estou cumprindo uma escala. Eu não vou lá para a igreja uma vez por mês só porque tem ceia, que eu tenho medo de Jesus me levar a não ter tomado a ceia de domingo. Não. É uma aliança. É um compromisso. É um relacionamento de intimidade. Você já viu alguém ser íntimo de você se você não conhece essa pessoa? Você já foi íntimo de alguém que você conversou 3, 4 vezes por ano? Não. Às vezes a gente casa e a gente nem está tão íntimo mais assim dos nossos irmãos. Aí tem hora que seu irmão fala assim: nossa, o que deu em você? Já aconteceu isso? Com quem é casado? Porque nem seu irmão tem hora que te conhece mais. Por quê? Porque você já não está mais ali no dia a dia com ele.
Então você muda. Você gostou de café com leite a vida inteira. Você casou e você descobriu o café sem açúcar e você está gamado no café sem açúcar. Aí você vai na casa dos seus pais, seu irmão está lá e fala: oxe, estou tomando café sem açúcar? Você fala: mudei, agora eu gosto. Oxe. Nem ele acredita. Por quê? Porque não está mais íntimo. Não está sentando à mesa com você todos os dias. Não está vendo você chegar pregado do trabalho. Não está vendo você fazendo o seu jejum, as suas dietas, todas as suas mudanças. Não está vendo. E de repente ele se depara com alguma mudança sua. Por quê? Porque o íntimo, ele conhece as suas estações. Ele conhece você. Então ele sabe que, poxa, ela estava tentando tomar café. Ela tirou um pouquinho do açúcar, uma colher, tirou meia colher. De repente, quando eu vi, ela já não estava tomando mais. Essa daí aprendeu a gostar de café sem açúcar. Por quê? Porque o relacionamento de intimidade faz isso. Por que muitas vezes no trabalho a pessoa que você divide bancada, divide mesa, está mais com você, tem hora que conhece até você melhor do que alguém de casa. Mas não é porque a pessoa da sua casa não te ama, não quer cuidar de você, não te conhece. É que você está ali o dia inteiro, ela está ouvindo você falar que você acordou com dor de cabeça, ela está vendo você falar que você estava triste essa semana toda por conta de um problema, ela viu você chegar feliz, ela viu você conquistar suas coisas, ela viu seu filho ficar doente, ela viu tudo. Então, obviamente que ela te conhece, às vezes só pelo seu jeito de chegar para trabalhar, ela já te conhece. Amém? Aliança é isso. É essa intimidade. E quando o cristão não está tão atento a essa aliança ela começa a tomar uma proporção, um afastamento do propósito, um afastamento desse relacionamento, dessa confiança, dessa intimidade, e a gente não se dá conta de onde a gente vai parar. E eu posso te mostrar alguns lugares que a gente vai parar. Um deles é quando a gente rejeita a salvação que a aliança nos concede. Rejeitar a aliança? Sim. Quando eu e você preferimos uma vida em trevas e não na luz, eu e você estamos escolhendo andar em trevas e acho que morar lá, né? Se eu e você escolhemos as trevas, se eu e você acordar todo dia, hoje eu vou pecar, hoje eu não estou nem aí para ficar em santidade, hoje eu vou pecar, hoje que o Espírito Santo não venha hoje querer falar comigo, porque hoje eu estou daquele jeito. São as consequências de rejeitar a salvação. Amém? Então são riscos que a gente mesmo se coloca. Outros riscos, vou contar uma historinha rápida para vocês. Lembra de Pedro? Pedro foi chamado, Pedro andou com Jesus. Pedro está bonitão lá na mesa, tomando a ceia antes de Jesus ser entregue. Jesus fala assim: ó, quem vai me trair está aqui. Aí eles começam: é você que vai trair, é você que vai... Imagina o burburinho, né? É você, né? Foi você, porque eu vi você meio que cansado essa semana. É você. Imagina eles, né? Homem não fala assim, né? Mas os meninos de orar falam assim: que você? É você? Então aí começa aquele burburinho: quem vai trair? Quem vai trair? Pedro. Não traiu, mas negou. Judas traiu, Pedro negou. Amém? Então, o que acontece muitas vezes? Eu e você, só que glória a Deus, Pedro não parou por aí. Pedro negou, disse que não conhecia, foram atrás dele: você anda com ele, você conhece ele, você é da turma dele? Não conheço. Não sou. Não, mas você é parecido, você tem, né, o mesmo jeito, fala do mesmo jeito, tem o mesmo... Não, sou eu não. Aí o que acontece? Jesus vai para a cruz. Imagina o arrependimento de Pedro. Imagina Pedro arrependido, triste, acabado, porque ele tinha uma aliança. Ele andou com Jesus. Ele era íntimo, ele tinha um relacionamento com Jesus, de confiança, de amizade, parceria. E de repente ele quebra isso. Outra coisa que pode acontecer quando nós não cuidamos dessa aliança é a perca da comunhão. A gente se perde. E lá em 1 João capítulo 1 diz assim: portanto, se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas, se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então quer dizer que para eu ter um relacionamento com Jesus, eu preciso estar na luz. Eu preciso estar na luz. Se eu vivo uma vida de mentiras, uma vida de traição, uma vida de engano, uma vida que não é uma vida que reflete a luz de Jesus, eu estou andando em trevas. E se eu ando em trevas, quer dizer que a minha aliança com Deus não é uma aliança de relacionamento, de intimidade e de confiança. Andar com Deus é uma escolha. Ser íntimo de Deus é uma decisão. Andar com Deus eu e você escolhemos, mas ser íntimo é uma decisão que eu e você temos que tomar. Endurecimento, em Hebreus 3 diz assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Então quer dizer que se eu não ajudar a Fer não me ajudar, eu pegar na mão da Fer quando a Fer precisar, eu pegar na mão dela, e eu deixar ela pecar, e ela não me ajudar a sair do meu pecado, quer dizer que a gente vai estar sendo enganado pelo pecado e vai viver endurecido. E o que viver endurecido, pastora? O que você faz com o tronco de uma árvore dura? Não faz muita coisa, só móveis. Uma mesa, não serve para muita coisa. É duro. Não dá para trabalhar, não dá para dar vida, não dá para trazer vida para algum lugar, porque é duro, é uma madeira. É duro, enrijecido. Ferro. É duro, enrijecido, serve para fazer estruturas, serve para fazer fundação. São duros, coisas duras. Isso quer dizer que se nós não estivermos sensíveis, flexíveis para a presença de Deus, nós nos endurecemos. E posso te dar um exemplo como isso acontece? Quando a palavra de Deus já não fala mais conosco. É só mais um culto. A gente vem, assiste o culto, nada acontece. Aí você antes ouvia tanto louvores, ficava emocionado, sentia a presença de Deus, de repente, nada muda mais. O louvor é só mais um louvor. É só mais uma canção que toca no carro, porque já não mexe mais, não traz mais vida. Você vê alguém pecando, você já não se importa mais, porque afinal de contas, tanto faz. Você vê alguém passando por dificuldades, você vê alguém precisando de uma mensagem, de uma palavra, precisando de um consolo, precisando de vida. Estamos endurecidos. Esses dias eu falei, parece... Sabe quando você está num momento difícil, parece que você ficou doente? E você já viu alguém doente na rua, como é que ele é tratado? Já viu um enfermo na calçada, como é que ele é tratado? O que é que a gente faz quando a gente passa? Está andando, aí você encontra alguém enfermo, você... na calçada. É isso que a gente faz. Você vê alguém precisando, você faz a curva e segue seu caminho. Sabe por quê? Porque a gente não quer ter nem trabalho, tem hora. Porque ajudar alguém que precisa, dá trabalho. Você tem que ajudar com recurso. Você tem que ajudar com tempo. Você tem que levar um prato de comida. Você tem que perguntar como é que está. Você tem que ver se está tomando os remédios. Dá trabalho. Cuidar de quem está doente, dá trabalho. Só quem cuida aqui de quem já ficou enfermo ou cuida de algum enfermo sabe. É trabalhoso. Custa. Não só dinheiro, mas custa tempo, energia. Custa muito. Traz uma frieza. Nos tornamos insensíveis. Não só com as pessoas, mas com a gente. Tratamos as nossas vidas de maneira tão insensível, tão sem amor, tão sem arrependimento, muitas vezes, que nós não conseguimos nem ter mais, porque estamos tão endurecidos.
a frieza faz com que a gente se cale para estar se relacionando com o Senhor, nos cala para que a gente possa ter esse momento de intimidade. A frieza nos cala, ela fecha os nossos lábios. E o texto principal dessa mensagem não é sobre o que uma aliança não alinhada faz. O texto dessa mensagem, a parte mais importante dessa mensagem é que o Senhor, Ele é quem restaura a nossa aliança, a partir do momento que a gente se arrepende. Porque Ele sempre está disponível. Ele é disponível. Ele sempre está disponível. Muito mais disponível que os nossos amigos, muito mais disponível que a nossa família, muito mais disponíveis que os nossos colegas de trabalho, muito mais disponíveis que tantas pessoas que estão ao nosso redor. Ele está disponível para fazer com que essa aliança seja restaurada. Existe uma técnica japonesa chamada kintsugi, eu acho que é isso. Eu vou te explicar como ela funciona. Quando um vaso quebra, eles reconstroem esse vaso em toda a parte que ele está quebrada com ouro. Então eles pegam o ouro e vão tecendo essas partes, e uma obra quebrada sem valor se torna uma joia preciosa, porque além de ser um vaso restaurado, se torna uma joia. É assim que Jesus faz com a gente. Quando eu e você resolvemos quebrar o nosso vaso, Ele pega os cacos e Ele restaura. E Ele coloca quem Ele é nesse vaso. E Ele coloca quem Ele é. Ele é puro, Ele é santo, Ele é valioso, Ele é precioso, Ele é valoroso. E Ele de repente pega uma obra quebrada e reconstrói essa obra e dá valor a essa obra. Mas eu e você precisamos nos arrepender. Pedro se arrependeu, Davi se arrependeu. Quantos homens citados na palavra de Deus foram homens levantados por Ele, mas que em momentos de queda se arrependeram? Davi é um deles. Quantas vezes eu e você vamos precisar ainda nos arrepender? Hoje não é o último dia de arrependimento. Vai passar muito tempo ainda que a gente vai precisar se arrepender muitas vezes. Por quê? Porque o Senhor quer colocar o que Ele tem de mais precioso em nós. Ele quer trazer a revelação de quem Ele é. Ele quer trazer a verdade que muitas vezes eu e você não aceitamos. Nós não aceitamos a verdade de Deus sobre nós, porque estamos sempre colocando as nossas vidas no jugo, no peso. Colocamos carga e fardos em nossas vidas com Deus que nós não suportamos. E aí quando Ele vem falando uma verdade sobre nós, nós não aceitamos, porque não estamos preparados para ouvir a nossa verdade, porque temos já um julgamento próprio. Nós já nos julgamos, não precisamos que o mundo nos julgue. Nós já somos capazes de fazer isso muito bem. E eu quero ler com vocês em Hebreus 8, eu não anotei aqui, mas nós vamos ler. Fala sobre essa nova aliança. Hebreus 8, versículo 6. Diz assim, eu vou ler aqui que minha versão está diferente. Mas agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhe dei as costas, diz o Senhor. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos, seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor,
Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado logo desaparece. Amém? O Senhor Jesus, Ele é a nossa nova aliança. Essa palavra aqui foi a confirmação do que foi profetizado lá em Jeremias. Jesus, quando Ele vem como homem para cumprir a palavra, para cumprir a promessa, para ser o meu resgatador, o seu resgatador, para ser o nosso salvador, Ele precisa fazer essa nova aliança, e essa nova aliança foi marcada com o sangue na cruz do Calvário. Essa aliança, ela tem um propósito de nos dar a vida eterna. Essa aliança não é uma aliança baseada no que você vai fazer na igreja. Essa aliança não é baseada no que você vai precisar abrir mão para ter uma aliança com Deus. Essa aliança é uma aliança de compromisso, de lealdade, de fidelidade a Jesus. Vai muito além daquilo que você pode ou você não pode fazer. Pastor, eu posso tomar bebida alcoólica? Pastor, eu posso ir para a balada, mas na verdade eu não vou fazer nada. Pastor, eu posso ir numa festa que não tem nada de Jesus? Pastor, eu posso. Não é sobre o que você pode e o que você não pode. É sobre uma aliança com compromisso. Eu não vou em qualquer lugar, eu não entro em qualquer lugar que meu marido não queira que eu entre. Eu não vou em lugares, eu não ando com pessoas que meu marido não quer que eu ande. Por quê, pastora? Você é livre. É por isso mesmo, porque eu sou livre e tenho uma aliança com o meu marido. E a minha liberdade faz com que nós caminhemos juntos, no mesmo propósito. Assim nós somos com o Senhor. Eu e você temos uma aliança com Ele. Você é livre para viver essa aliança, não tem condição. Eu posso, eu não posso. Não tem condição, você é livre. Nessa aliança, Ele vai te dizer o que é bom para você. Ele vai dizer para você onde você deve e onde você não deve ir. Ele vai dizer que lugares você deve frequentar ou não, porque essa aliança é com Ele. E quando eu e você temos uma aliança firmada, uma aliança que tem intimidade, que tem confiança, nós andamos na mesma linguagem. Nós andamos nos mesmos passos, juntos. Por quê? Porque essa aliança, ela traz a verdade de Deus, e na verdade de Deus nós caminhamos todos os dias. Essa aliança não é baseada em condições, é uma baseada numa vida com propósito com Ele. E essa aliança é eterna. Se você perdeu em algum momento a vontade de viver uma vida com Deus por culpa de alguém, é noite de você se arrepender. Porque essa aliança não entra mais ninguém, é só você e Ele. Se essa aliança se quebrou, se findou, por conta de problemas que você teve, de situações da vida, de desilusão, de fracasso, o Senhor quer restaurar a sua aliança com Ele. Quantas pessoas desistem dessa aliança por conta de pessoas? Quantas vezes pessoas entram num relacionamento que é só você e é só seu e ele? Vocês dois, não tem mais ninguém. Quebram essa aliança. Afasta você do seu propósito, afasta você do Senhor, afasta você das suas promessas. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um arrependimento verdadeiro. Mas também quer que você entenda que essa aliança não tem terceiros. Não cabe mais ninguém, porque Ele é ciumento. Ele tem ciúmes de você. Sabe quando a gente tem um grupo de amigas, aí duas resolvem sair e não chamam o resto? Não dá confusão? Dá. Se postar, vai dar ruim. Porque a que não foi vai falar, não me chamou? Por que não me chamou? A gente tem um grupo que sai todo mundo junto, por que você não chamou? Começa a dar ruim. Com Deus, é só você e Ele.
Você apresenta as pessoas da sua família, você apresenta os seus amigos para Ele. Você apresenta no seu trabalho Ele, você apresenta Ele para todo mundo. Mas na hora de se relacionar, é só você e Ele. Na hora de ser íntimo, é só você e Ele. A intimidade é só sua e dele. Por quê? Porque o relacionamento é de duas pessoas. Esse compromisso foram duas pessoas, você e Ele. E Ele te proporcionou, Ele te entregou tudo que você poderia ter de melhor, que é a vida eterna. Nesse compromisso Ele falou assim, olha, eu não sei se você vai ficar rico, ganhar na Mega Sena, eu não sei se você vai casar com o clone do Brad Pitt, eu não sei o que você vai fazer, mas eu vou te dar a vida eterna. E esse presente que eu estou dando na nossa aliança é muito melhor do que qualquer outro que você possa receber aqui. Eu não sei o que você sonha, o que você almeja, mas isso é bem pequeno perto do que Deus tem para você. Isso é bem mínimo perto das promessas de Deus para a sua vida. Coisas e pessoas não são os melhores presentes que Deus pode te dar. Isso aí faz parte. A gente ter pessoas legais que a gente ama, conhecer pessoas, ter paz. A maior moeda mais cara desse tempo é a paz. Mas Ele não está te prometendo coisas que você vai viver aqui. Ele está te prometendo coisas que você vai viver com Ele na eternidade. É por isso que o crente não pode ter medo de morrer, porque é a hora que chegou a sua recompensa. Fala, agora chegou a recompensa dela, agora chegou a recompensa dele. Agora as promessas se cumpriram. Agora ele está na glória, agora ele está bem. Agora ele está bem. Quem fica ruim é a gente que sente saudade, mas ele ou ela está bem. Por quê? Porque o maior presente que a gente recebe é esse. A nossa aliança, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser com lealdade. Ela não pode ser negociável. Eu não posso negociar a minha aliança com os pecados que Satanás tem para os manjares que vão fazer me pecar. Eu preciso negar esses manjares, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança. A fidelidade no casamento, ela tem que tomar cuidado com o que eu falo, mas ela é preciosa e necessária. Mas se você não amar, não cuidar, não tratar o seu cônjuge como alguém especial, não valorizar as coisas que ele ou ela gosta, não fazer as coisas para que ela seja feliz, ele seja feliz, só a lealdade não vai fazer com que esse amor seja 100% completo. Pastor, eu sou leal à minha esposa. Chego do trabalho, deito no sofá, não faço mais nada. Só saio de lá para tomar banho, jantar e dormir. Eu sou leal, glória a Deus que você é leal. É o mínimo que você pode fazer por ela. É o mínimo, que você fez um compromisso com Deus no altar. Mas ela precisa de mais coisas. Ela precisa de amizade. Ela precisa de relacionamento com você. Ela quer conversar com você. Ela quer saber como foi seu dia. Ela quer que você vá até a cozinha lavar uma louça com ela enquanto ela faz o jantar. Ela quer que você cuide das crianças enquanto ela vai no mercadinho comprar um molho de tomate que acabou. E você, esposa, seu marido precisa muito mais do que só a sua lealdade. Ele precisa do seu sorriso. Ele precisa do seu cheiro. Ele precisa chegar em casa e ver a beleza que Deus deu para ele, bem cuidada, não de qualquer jeito, reclamando, murmurando, reclamando de tudo, reclama de tudo, da parede, da criança que não para, que dá trabalho, reclamando que não tem dinheiro para comprar as coisas que está faltando, reclama do vizinho, reclama da escola, reclama do trabalho, reclama do chefe. Se eu e você formos sentar aqui para falar das nossas reclamações, a gente vai longe. Hoje, por exemplo, o lugar que eu mais fico na minha casa é na cozinha, né? Porque eu fico por ali. Na sala, na cozinha. Começou a piscar a lâmpada. Eu falei, Deus, quando eu conserto uma coisa, vem outra. Cada semana é uma novidade. Eu falei, nossa, agora é a lâmpada.
Falei, que não seja a parte elétrica, né? Porque aí você já está tão acostumado com a pancada que você já não imagina que a luz vai queimar. Você já pensa que está com problema na parte elétrica. Porque cada dia uma novidade. E o marido chega, a luz está piscando, viu? Se for a parte elétrica, você já trata de resolver logo, porque se não resolver vai dar problema, porque a luz na cozinha é essencial. Não tem comida. Você está entendendo, marido? Não tem comida se a luz parar de funcionar. É um pânico. O marido quer paz. Ele chegou do trabalho, ele quer paz. Ele quer sentar do trabalho, conversar com você, você fazer o marido tirar um sorriso dele. Quer tomar um café com você. Quantas vezes a gente não para nem por um café? Porque tem tanta coisa para fazer que não dá tempo para tomar um cafezinho e gastar meia hora com o marido. O relacionamento é isso. Não é só você ser leal. Você tem que ser amoroso, amorosa, carinhoso. Tem que ser atencioso. Relacionamento é isso. Que os relacionamentos que a gente tem com as pessoas que a gente mais ame sejam parecidos com o relacionamento que a gente tem com Jesus. Que a gente trate Jesus como alguém precioso que a gente quer ter relacionamento. Que Jesus seja aquele amigo que quando você entra no carro você fala, vem também Jesus. Vou pegar uma estrada aqui agora, vamos junto. Para eu não ir sozinha. Vamos conversando. Vamos conversar um pouquinho. Relacionamento é o bem mais precioso que a sociedade hoje trata como precioso. São os relacionamentos que nem sempre são presenciais, mas são via internet. A gente é super amigo de alguém que nem sabe da nossa vida. A gente é super amigo de pessoas que não estão nem aí se a gente está precisando de alguma coisa. A gente é super amigo de pessoas que não sabem do perrengue que você está passando, só vê as fotos dos cafés, do sorvete que você posta. Que a gente trate o relacionamento com Jesus de maneira verdadeira. Não esse relacionamento superficial de rede social. Que seja um relacionamento verdadeiro. Que seja íntimo, que seja precioso. Que seja um relacionamento que vai restaurar a nossa identidade nele. Que seja um relacionamento que vai fazer com que a nossa aliança, você olhe para ela, ela está novinha. Não está lá em frangalhos, escurecendo, sem cuidados. Porque Ele fez uma aliança com a gente. A gente tem uma aliança com Ele. E essa aliança precisa estar viva. Então que a gente entenda que se a gente precisa ter essa intimidade, a gente precisa se dispor a estar com o nosso melhor amigo. A gente precisa estar com Ele. E não é só mais um culto, só mais uma escala. É uma mudança de vida. É uma mudança de rotina. É uma mudança de pensamento. É uma desconstrução de algo e uma construção de algo novo. De algo que vai ser transformado através da medida que você o conhecer. Vai ser transformado à medida que você avançar nessa intimidade. Em nome de Jesus. O meu desejo é que a gente seja uma igreja viva, tão viva, a ponto da gente poder partilhar tudo aquilo que Deus faz com a gente. Partilhar das coisas que a gente tem vivido com Deus. Mesmo nos dias maus. Mesmo na dificuldade, a gente poder falar, olha, está difícil, mas olha, vamos seguir. Dá a mão aqui que eu vou orar por você, porque você está muito abatido. A gente crente não pode ser abatido não. Vamos animar, porque a gente tem uma promessa. E a gente precisa se alegrar, porque a gente tem um Pai que cuida de todas as coisas. E Ele vai suprir as nossas necessidades. Então vamos clamar, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, Ele estará. Então vamos dar a mão aqui, vamos orar. E a gente vai se unir, e Ele vai vir e vai fazer. Amém? Em nome de Jesus, abaixe sua cabeça, feche os teus olhos.